Hoje, além de Parashat Emor, nós estamos no dia seguinte a Lag BaOmer e a gente aproveitou que as pessoas realmente vêm à nossa sinagoga cada vez, em hebraico se diz Bahamonim, cada vez mais gente, às sextas-feiras, então a gente decidiu lembrar o sentido de Lag BaOmer nesse Kabbalat Shabbat. Ao redor do fogo, cantamos canções. A noite é bela, ninguém está cansado. E se o fogo se apagar, o céu nos iluminará com suas estrelas. Esse é o início de uma canção em Yiddish, a canção Arum dem Fire, Ao redor do fogo, de Michel Gelbert. Uma canção muito popular na década de 30 na Polônia e nos Estados Unidos. E depois da guerra, continuou sendo popular entre os sobreviventes da Shoah, do Holocausto. O fogo de que falavam deve ser muito diferente daquele das fogueiras de Lag BaOmer, o 33º dia da contagem do Omer entre Pesach e Shavuot, comemorado tradicionalmente entre a noite de quinta-feira passada e a tarde de hoje, sexta-feira. Em Lag BaOmer é costume acender fogueiras e dançar ao redor delas, assim como diz essa linda canção em Yiddish. A primeira menção a esse costume de acender fogueiras em Lag BaOmer está numa carta do século XV, do rabino italiano Obadias di Bertinoro, ou Ovadia de Bartenura. Em uma viagem a Israel, o rabino escreveu ao seu irmão que em Lag BaOmer as pessoas na Terra Santa se reuniam e acendiam grandes fogueiras. E por quê? Outros sábios ao longo do tempo apresentaram suas explicações. Uma delas é que no dia da morte de uma pessoa justa, toda a luz do seu trabalho sagrado é revelada neste mundo. Assim, foi em Lag BaOmer, dia da morte de Rav Shimon Bar Yochai, a quem a tradição atribui a redação do Zohar, obra fundamental da Kabbalah, que a verdadeira luz do seu trabalho sagrado, de revelar os aspectos ocultos da Torá, brilhou tanto quanto uma grande fogueira. E assim como a morte do nosso maior mestre, Moshe Rabbeinu, está descrita na Torá, obra que, conforme a tradição, foi escrita por ele mesmo. No Zohar está descrito o dia da morte de Rav Shimon Bar Yochai, embora fosse ele mesmo, supõe-se, o autor da obra. O Zohar relata que neste dia, o último dia da vida do Rashbi, o pôr do sol foi adiado até que Rav Shimon terminasse de revelar os segredos da Torá. Além disso, assim como Moisés no dia da sua morte, Rav Shimon brilhava tanto que os seus alunos mal podiam olhar para ele. Nas palavras do Zohar, no último dia de vida, Rav Shimon disse assim: por toda a minha vida implorei para revelar esses segredos. Até agora meu pedido foi recusado, mas hoje recebi permissão. Eu decreto que esse dia não se transforme em noite, como qualquer dia comum. Esse dia pertence a mim, quando começo a revelar os segredos. Então Rabi Shimon se sentou, concentrado na Torá divina, enquanto na sua frente se sentava Rabi Abba e passava a fazer as anotações do que o seu mestre dizia. Um fogo ardia ao redor deles, e o sol não se punha. Rav Shimon revelava segredos ocultos da Bíblia hebraica um longo dia inteiro, até chegar a um versículo do livro dos Salmos, que dizia assim: como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Tzion, ali o Eterno ordenou a bênção, a vida eterna. Salmo 133, versículo 3. E quando Rabi Shimon chegou à palavra Chaim, a palavra vida, seus ensinamentos começaram a ficar cada vez mais imperceptíveis, até que desapareceram.
Finalmente, Rav Shimon Bar Yochai recebia a grande bênção da vida eterna. A luz do dia se estendeu até que ele terminasse de ensinar Kabbalah, a tradição oculta da Torá. E disso nós recebemos 2 ensinamentos, pelo menos, 2 que eu identifiquei aqui. O primeiro, a luz do dia se estendeu até que Rav Shimon Bar Yochai terminasse de revelar os segredos da Torá, para nos ensinar que todas as luzes do mundo só existem e só foram criadas em favor da Torá. E as fogueiras de Lag BaOmer nos lembram que a luz do sol se estendeu em homenagem a este homem. O segundo ensinamento, a melhor definição de Kabbalah, a mais simples. Kabbalah é a tradição oculta da Torá. Sozinha, a palavra Kabbalah não significa nada. Diríamos em Yiddish, gar nicht. Somente uma tradição vazia de sentido. Só é possível estudar Kabbalah se ela estiver conectada com a sua fonte, com a Torá. Em outras palavras, a Kabbalah só faz sentido como parte integrante da sabedoria judaica e da vida judaica. Todo Zohar, para quem estuda o Zohar sabe disso, todo Zohar não é outra coisa que um comentário da Torá. Todos os sábios descritos no seu texto, todos os autores sérios de Kabbalah, estão profundamente enraizados na vida judaica e na espiritualidade judaica. Estudar o Zohar, estudar Kabbalah, não é um estudo simples nem fácil. Não é algo que a gente consome e depois esquece. É preciso estudar de forma diligente e vivenciar em grupo e principalmente perseverar. Se Deus assim permitir, a partir deste Shabat, a luz da Kabbalah, a tradição oculta da Torá, brilhará mais forte na nossa Betel. Dentro de um contexto judaico, inspirada por grandes mestres do passado, como Shimon Bar Yochai e a sua Hevraia, os seus companheiros, passando por grandes sábios da Idade Média e também chegando aos tempos modernos, com rabinos contemporâneos, principalmente com Reb Zalman Schachter Shalom, de abençoada memória, seus companheiros e companheiras. Com o mesmo Yiddishkeit de Michael Gelbart e daqueles que cantam canções em Yiddish, como Arum dem Fire, como tivemos aqui há pouco tempo no Shirag Gdolá, e com a nossa incrível Ugeta Sendax, com seus 98 anos, dirigindo um maravilhoso coral em Yiddish. E aqui eu faço um pequeno caco na minha própria prédica. Eu estive na casa da Ugeta há 2 semanas. Ela disse que o coral da Casa do Povo conhece mais de 150 canções no seu repertório. E que ela tem muito mais canções ainda para passar. E que ela precisa de muito mais tempo para isso. Então que ela viva, se Deus quiser, até 120 anos. Então, com esse Yiddishkeit, a gente precisa estudar Kabbalah. E também com a mesma luz do judaísmo inovador, tal qual proposto a partir de Reb Zalman Schachter, eu pretendo cada vez mais compartilhar esses estudos com textos, vivências e nigunim, junto a um grupo maravilhoso que está se formando de estudos de Kabbalah. E também com quem vier a participar da nossa sinagoga. Vamos estar juntos e juntas, homens e mulheres, estudando Kabbalah, num espírito moderno e inclusivo e acolhedor como é a nossa sinagoga. E vamos perseverar. E pensei 2 vezes nesse último parágrafo, mas eu achei que a expressão era tão bonita, que eu entendi que era importante compartilhar com vocês. Parafraseando um grande mestre, não judeu, que trilhou no século XX os caminhos do mundo espiritual, Rudolf Steiner. Ele dizia assim, agora eu falo nas minhas palavras: perseverar é aprender. E aprendemos pela prática. A prática se faz ao repetir. E ao repetir, ganhamos experiência. A experiência envolve crises. E as crises são provas. As provas nos fortalecem. E ao nos fortalecermos,
alcançamos a liberdade. Shabbat Shalom.